Boa noite, Regis. Boa noite, Giovana, Camila, Luana e a todos presentes. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo aí com o Regis. Regis é especialista e coordenador de projetos de gestão na pecuária de corte, do time de pecuária de corte do Reagro. O webinar hoje vai falar sobre gestão financeira e econômica, gerando resultados em pequenas fazendas. Eu vou contar um pouquinho para vocês, caso alguém aqui não conheça ainda sobre o Reagro, bem rapidinho para não tomar tempo. Camila, se quiser passar. O Grupo Reagro, então, hoje, ele é constituído por 6 empresas. Há 19 anos a gente está atuando no mercado do agronegócio e da agricultura. Primeiramente, aí para falar da pioneira, que o Reagro Consultoria iniciou em 2002, desde o início, né, da criação do grupo, envolvendo esses segmentos da pecuária de corte, pecuária leiteira, agricultura e cafeicultura. A gente tem também o Reagro Ensino, que leva esse conhecimento aplicável dos técnicos da consultoria para a sala de aula, com cursos de pós-graduação, capacitação, que muitos aí já devem conhecer. Temos também o IDEAGRE, que é o software de gestão de fazendas, com mais de 4.000 unidades de fazendas que utilizam essa gestão da informação. Temos o 3R Lab, o nosso laboratório de análise de solos, bromatológicas, de silagem, a gente vai falar um pouco mais à frente também. A Biomip, que é uma startup focada em produtos de controle biológico, e Reagro Pesquisa. Então, queria aí que, caso vocês não conheçam, né, queiram conhecer um pouco mais sobre o Grupo Reagro, temos toda essa diversidade de empresas. Eu passo a palavra agora para o Regis e gostaria muito de pedir a todos, se tivessem alguma dúvida durante a palestra, que vocês dirijam essas perguntas à caixinha Q e A. Ela tem um Q e um A aí na lateral. E não ao chat, ok? Pois a gente perde ali no movimento do chat, então vamos mandar direcionado ao palestrante somente na caixinha Q e A, que no final a gente vai responder. Regis, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco e boa palestra, estamos à disposição também, qualquer dúvida. Opa, obrigado, Mariana, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com a turma aí sobre a nossa metodologia de trabalho, né, o nosso jeito de fazer gestão e mostrando que ele é efetivo também lá nas pequenas fazendas, né, que a metodologia ela não é exclusiva, a nossa atuação também não é exclusiva em grandes projetos, porque falar de gestão nós estamos falando de um mesmo linguajar. Então, boa noite aí para todo mundo de uma forma geral, não vou alongar muito não. Gosto muito de conversar sobre o assunto, então, algumas vezes tem até que policiar, porque a conversa vai fluindo e a gente fica uma noite inteira aqui falando de pecuária, né? Igual, principalmente quando tem uma turma que a gente já conhece bastante, já está com a gente há alguns tempos, né? Eu vi o Lisboa aqui agora, cliente de consultoria e é cliente como aluno lá do nosso curso de gestão financeira também, e vi mais pessoas que eu conheço aí de aula. Bom demais. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre o que é essa história da gestão financeira e econômica focada em resultados para pequenos projetos aí agora também, né? Então, mais uma vez, mostrando que o Reagro leva conhecimento aplicado, gerando resultado. Como a Mariana falou, nós temos um leque de empresa e que elas trabalham num pool interessante demais, gerando muitas informações para a gente, né? Não vou falar para vocês que a gente sempre acertou, inclusive os erros, eles também são processados e a gente aprende bastante. Isso que eu vou conversar com vocês, essa metodologia que nós vamos conversar, ela passou por melhorias durante vários anos. Quando eu comecei o trabalho lá na gestão, no Reagro, né, de estagiário, depois virei técnico, a gente tinha um outro foco na gestão financeira e econômica, muito diferente do foco que a gente tem hoje, justamente porque a gente veio buscando essa conversa do conhecimento aplicado, gerando resultado. A gente vai correndo atrás de inovações, de metodologia nova, de o que está mais de ponta aí agora, tá? Então, continuando, vou conversar com vocês sobre o que a consultoria em gestão financeira e econômica pode gerar de oportunidade, de melhoria e de resultado dentro de pequenas fazendas, focado aqui hoje, a nossa conversa focada aqui na pecuária de corte, tá? A gente escuta muito
rodando por aí, né? A hora que a gente tem a oportunidade de sentar com outras pessoas que são pecuaristas, ou a hora que a gente tem a oportunidade de sentar numa sala de aula para conversar com mais alunos, sejam técnicos ou sejam proprietários, gerentes de projeto, gestores de projeto, a gente escuta muitas perguntas. Dessas, as mais frequentes, sem sombra de dúvida, são essas que eu fiz a lista aqui para vocês. Ó. Meu negócio é lucrativo, mas para onde que foi o dinheiro? Aí a pessoa está entendendo que o negócio dele é lucrativo, que gera lucro, mas não está sabendo, ele não está conseguindo enxergar onde é que o dinheiro dele está alocado. Aí depois, uma outra pergunta que aparece muito aqui é: a fazenda vai precisar de dinheiro nos próximos meses? Se sim, qual o volume? Nós estamos falando de 10 mil, 5 mil, 50 mil, 150 mil, 300 mil? Para quanto que ela vai precisar? E é para quando? É para a semana que vem? É para daqui 15 dias? É para daqui 30 dias? É daqui 5 meses? Qual o prazo para isso aí? Isso aqui são perguntas que a gente sempre escuta quando vai conversar com gestores, proprietários. Depois, estou aplicando os recursos de forma adequada? Esse investimento que eu estou fazendo era a melhor estratégia para mim aqui agora mesmo? Esse galpão que eu estou construindo, essa cerca que eu estou implementando para fazer divisão melhor do pasto, esse curral que eu resolvi mexer, a casa que eu resolvi incrementar, isso aqui, eu estou aplicando os meus recursos de forma mais adequada? Esse investimento trará retorno. Mas será que eu consigo pagar a parcela do financiamento? Porque uma coisa é lembrar que a hora que eu estou implementando uma máquina lá dentro da fazenda ou um curral novo lá dentro da fazenda, beleza, imaginar que ele vai trazer retorno para a gente, interessante. Mas e eu consigo arcar com o desembolso desse investimento durante o projeto? Será que eu tenho caixa suficiente para fazer esse pagamento? Aí já começou a aparecer aqui alguns termos interessantes, né? Eu tenho caixa suficiente para arcar com esse investimento? E por mais que a gente fique, parece que é muito óbvio a conversa, e eu não quero cair nessa história de achar que é óbvio demais, que não precisa de ser conversado, nós vamos conversar muito sobre a importância dessa história da gestão do caixa. Porque na grande maioria das vezes é por aí que está começando o buraco dentro das fazendas, sabe? Por não gerenciar o fluxo de caixa, o dinheiro está escorrendo e não está sendo investido, não está sendo investido ou alocado nos melhores lugares que gerariam resultado lá para dentro do projeto, tá? E depois, tenho certeza de onde eu posso melhorar? Então, se a gente for parar para olhar, essas aqui são perguntas mais frequentes que a gente consegue escutar. E eu não vou falar que ela é uma coisa característica especificamente da pecuária de corte, isso aqui tem muito comum a gente escutar ela em todas as áreas da gestão. Eu já trabalhei com leite, já trabalhei com soja, trabalho ainda com soja, com café, e em todas essas áreas, essas perguntas permeavam a conversa de quem vinha conversar conosco sobre gestão. Essas perguntas que eram as principais que apareciam. E aí, por felicidade, eu acho, né, que é a área que eu resolvi escolher profissionalmente para atuar, é a área que a gestão consegue responder. São respostas que a implementação da metodologia que nós vamos conversar aqui com vocês consegue responder, tá bom? E aí, o que eu queria chamar a atenção é que o que nós vamos conversar daqui para frente não tem nada de mirabolante, não tem uma pílula mágica que aparece no final e fala, pum, resolveu os meus problemas lá dentro. Nós vamos conversar aqui agora sobre o basicão lá de dentro da fazenda mesmo, sabe? Nós vamos conversar do básico da gestão financeira e econômica e que gera resultado. Então, eu vou falar para vocês que é um básico, mas que gera muito resultado. Então, é aquele arroz com feijão e o bife nosso de cada dia que a gente tem que fazer de básico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês vão ver que não tem nada de muito diferente, não. É cumprir com a rotina do básico mesmo, tá? Para começar, a nossa gestão ela é voltada para o resultado. Qualquer ferramenta que nós vamos implementar dentro das fazendas, em especial aqui agora, falando das pequenas fazendas de pecuária de corte, qualquer ferramenta que a gente for colocar lá dentro, nós estamos falando de uma gestão voltada para o resultado. Nenhuma coleta de dados, nenhuma coleta de informação está lá para encher linguiça. Aquilo ali tem que virar um dado para tomada de decisão, para a gente conseguir fazer um diagnóstico, uma leitura melhor do desempenho, uma leitura melhor de oportunidade de melhoria, uma leitura melhor de benchmark, de comparações. E ela passa, essa melhoria, essa gestão por resultado, ela passa por 3 pilares básicos
que não tem jeito da gente fugir deles. Isso aqui é básico. Chegar numa propriedade, e aí, focado aqui agora nas pequenas propriedades, chegar numa propriedade e a gente não conseguir entender, não ter nem algum desses pilares aqui forte, nós vamos ter que atacar como força de entrada, né? Como força de atuação, nesse pilar que está mais curto, vamos falar aqui, que vai colocar o banco para mancar. Então, é imprescindível, para a gente falar em gestão por resultado, é imprescindível uma liderança forte. E aí, quando a gente fala de liderança forte aqui, nós não estamos atrelando essa responsabilidade somente ao proprietário. Nós não estamos atrelando essa propriedade somente ao dono. Aqui nós podemos ter pessoas, funcionários de liderança forte, nós podemos ter técnicos de liderança forte lá dentro. Tem que ter alguém que conduz a turma. Tem que ter alguém que conduz ao alinhamento, que assume no peito a responsabilidade de colocar as tarefas para rodar, que assume a responsabilidade de liderar as pessoas, de desafiar as pessoas, de desenvolver as pessoas também. É extremamente importante. Não tem jeito da gente tocar uma gestão para resultado sem conhecimento técnico. Então, como eu falei com vocês, né, o meu trabalho ele é bem voltado na gestão financeira e econômica. Então, uma parte da técnica, a nutrição, a reprodução, a sanidade, eu não sou o profissional para entender disso. Mas nós temos um time, e é o jeito do Reago trabalhar. Então, a gente trabalha muito com a frente de trabalho, de atuação. A pessoa da gestão, ou as pessoas da gestão, mais a parte técnica junto, para conseguir o quê? Englobar esse conhecimento técnico. Um pouco antes aqui da gente entrar aqui ao vivo, nós estávamos fazendo uma conversa sobre um diagnóstico, uma fazenda que a gente fez esses dias lá em Barra do Garça, e há algumas horas eu me pegava com algumas ideias interessantes, mas aí a turma técnica falava assim, mas isso aqui não é viável, velho. Tecnicamente isso aqui não é interessante. Eu lá com o número, né, refinado lá do número, mas a turma técnica falando assim, mas a gente não consegue enxugar esse gasto desse jeito, porque senão a gente prejudica o ganho de peso, a gente prejudica a reprodução. Então, tem que haver essa ligação. E por último, não menos importante, né, é onde a gente vai navegar bastante aqui agora, a história das ferramentas gerenciais. Quais são as ferramentas que a gente utiliza para tocar essa gestão para resultado? Mais uma vez, eu quero reforçar com vocês, pessoal. Não tem jeito. Ô, Regis, mas lá em casa só existe eu mais o meu pai, só tem eu mais um funcionário, só tem eu mais duas pessoas. Precisa da gente de estar claro a liderança dentro desse projeto, precisa de ter a pessoa referência de conhecimento técnico, se não é alguém de casa, que seja alguém externo, mas nós precisamos do amparo da parte técnica para conseguir tocar o projeto, e aí as ferramentas gerenciais é o que a gente vai conversar mais, a metodologia gerencial que nós vamos conversar mais aqui com vocês, tá bom? Onde nós vamos chegar com essa conversa toda nossa aqui, né? Onde é que, para poder aprender um pouco mais da atenção de vocês, né? Porque vai ter uma parte introdutória aqui agora, que pode ficar meio maçante aqui agora, eu já vou colocar aqui de cara onde é que nós vamos chegar para poder gerar curiosidade em vocês, né? Então, onde nós vamos chegar? Então, está aqui um exemplo de um relatório, né? Uma parte do relatório que a gente entrega todo mês lá na fazenda. O que a gente entrega lá? O item de controle, onde nós vamos avaliando aqui agora alguns indicadores extremamente importantes. E a gente avalia isso para cada fazenda e compara ela com outras fazendas para ver como é que ela está, em que situação que ela está alocada. Como a gente é um grupo de pessoas, a gente atende várias propriedades, fica fácil para a gente apresentar a fazenda onde a gente está montando o relatório comparado com outras propriedades. É lógico, né, turma, que isso aqui é feito de forma sigilosa, não vai o nome, a gente não identifica, essa aqui é fulano, essa aqui é ciclano, de jeito nenhum, é só um parâmetro de comparação mesmo. E a gente compara alguns indicadores, nós vamos falar deles um pouco mais lá no final, depois, que são indicadores-chave para dentro da gestão da pecuária de corte. São indicadores que a gente quer, que a nossa equipe técnica utiliza muito para gerenciar ele todo mês, ele quer avaliar bem de perto. Então, o custo por cabeça, o custo operacional por cabeça mesmo, custo operacional e alimentar, a taxa de lotação, produção de arroba por hectare, alguns desses aqui a gente não avalia mês a mês, mas no fechamento de safra aí agora, né? O lucro líquido por hectare, no fechamento aí. E aí, o que chama muita atenção nossa, né? A gente consegue olhar um disparate, uma diferença grande, né? Onde você tem fazendas aí conseguido
entregar 1.600, tem fazenda 610, 600, tem fazenda com 3.000 de entrega de lucro líquido por hectare e tem fazenda no negativo, tem fazenda que está trabalhando no vermelho. Por que será que existe essa diferença, né? Por que será que enquanto eu tenho uma turma grande reclamando da rentabilidade ou da lucratividade ou dos números da pecuária, eu tenho pessoa que está comprando área, eu tenho pessoa que está intensificando a produtividade de lá, buscando alcançar mais resultado. E o que a gente tem visto muito diferente nisso aqui, né? O quanto que o papel da gestão é determinante para entender a longevidade de uma empresa, de uma fazenda, né? Fazenda, empresa, ou o quanto que ela vai morrer no meio do caminho porque ela não vai conseguir arcar com os compromissos que ela estava lá dentro, tá certo? E aí, para falar efetivamente aí de metodologia, né, eu queria conversar com vocês para falar quais são as frentes de atuação que nós temos aí agora, né? Então, a gente vai pensar que orçamento é uma ferramenta que a gente utiliza bastante. Ela não é o primeiro de cara, mas é uma ferramenta extremamente importante para nós aqui agora. A agenda macro como planejamento de tarefas, o fluxo de caixa como prioridade elementar, o primeiro ponto de implementação dentro de fazenda, já fica aí uma primeira dica, né? Depois os indicadores, e que aqui nós vamos conversar muito daqueles indicadores que estão relacionando a parte zootécnica com a parte econômica e financeira do projeto. Nós não estamos falando nem só do zootécnico, nem só do financeiro. Nós estamos falando da junção das duas análises, zootécnica e financeira. E aqui, por último, a análise econômica, onde a gente vai avaliar efetivamente o resultado, lucro líquido, margem de contribuição, que são indicadores específicos aqui da análise econômica de projetos. Tá ok? Vamos lá. O que eu queria chamar muita atenção de cara aqui para nós, porque é extremamente relevante. Dentro de um projeto, e qualquer que seja ele, se eu estou produzindo bezerro, se eu estou produzindo boi magro, se eu estou produzindo novilha prenha, se eu estou produzindo boi gordo. A fórmula lá de custo de produção é essa aqui, ó. Gastos dividido pela produção. Essa é a fórmula. Se eu estou produzindo bezerro, eu vou somar aqui em cima os gastos com a vacada ali, né? E a bezerrada, dividir pelo número de bezerros que eu desmamei lá. Aí eu vou ter meu custo em reais por cabeça. Se eu trabalho com uma recria, meu trabalho é emprenhar novilha para vender ela prenha lá na frente, eu vou somar meus gastos que eu tive com essa recria aí agora, mão de obra, medicamento, os hormônios, sêmen, e dividir pelo total de novilhos que chegaram prenha lá no final da estação. Aí eu tenho o meu custo em reais por cabeça. Se eu vendo boi gordo, eu vou somar meus gastos com a boiada e dividir pelo número de arrobas que eu produzi. Aí eu tenho o meu custo em reais por arroba. Até aí não tem muita novidade, né? Isso aqui é uma forma que já está na nossa cabeça, para quem está mais ligado aí na gestão, a gente já conversa disso há muito tempo. Só que eu tenho que pensar que o meu lucro é igual à receita menos o custo. O meu lucro, ou o lucro do meu cliente lá, ele é igual à receita menos os custos. Se o lucro é igual à receita menos o custo, eu tenho que entender que o custo de produção, vamos falar claramente aqui agora, eu tenho que entender que quanto menor eu conseguir ter o meu custo de produção, maior vai ser meu lucro. Estamos acompanhando aí a linguagem? E para eu diminuir esse custo de produção, fazer com que ele seja mais otimizado, que a gente consiga fazer um custo que seja atrativo para viabilizar o meu negócio, entregar o lucro que eu estou querendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que eu vou ter que ou diminuir gastos, mantendo a produção, ou aumentar a produção, mantendo os gastos. Qualquer uma dessas coisas, diminuir gasto, mantendo a produção, olha a primeira fala aqui agora, diminuir gastos, mantendo a produção. Eu quero deixar isso bem registrado aqui, tá? Ou eu vou aumentar a minha produção, mantendo os gastos. Esses dois jeitos aqui agora, eu consigo diminuir meu custo de produção. E aí, a hora que eu vou lá na fórmula do lucro, lucro é igual receita menos o custo. Se o meu custo for menor, eu vou conseguir colocar maior lucro lá dentro do bolso. Beleza. Do bolso da fazenda, né? No caso da atividade, do negócio aí. E aí eu fico parecendo assim, como é que nós vamos fazer? Quais são as atuações que vocês têm? Qual é a metodologia, o trabalho que vocês têm para poder atuar em cima dessa história de custo aqui agora, né? Então eu trouxe um exemplo aqui de falar para vocês algumas ferramentas que nós utilizamos aqui agora para ajudar a gente a gerenciar os gastos aqui efetivamente. Então, olha aqui, ó, gasto. O que a gente utiliza? Quais ferramentas que a gente utiliza para gerenciar os gastos?
A gente trabalha com orçamento, nós vamos conversar dele daqui a pouquinho. Um planejamento do ano, depois a gente faz gestão do fluxo de caixa, atua sobre as compras, oportunidades de caixa ali dentro, a gente atua muito. Compras estratégicas, né, que estão extremamente relacionadas uma coisa com a outra aqui agora. A checagem do previsto versus realizado, né? Uma vez que eu construí o orçamento lá, que eu fiz o meu planejamento futuro, que a gente planejou as entradas e saídas todas por um ano inteiro lá para frente, né? Eu preciso para fazer com que esse orçamento aconteça, eu preciso de fazer checagem de previsto e realizado mês a mês, mensalmente. E isso aqui dá um trabalhão danado para nós, é um dos pontos de maior atuação nossa aqui agora. E, por último, não menos importante, aqui ainda para gerenciar os gastos, nós estamos falando que para cada reunião dessa de checagem de previsto e realizado, existe um plano de ação. O que precisa ser feito para a gente gerenciar esse orçamento e fazer com que o previsto aconteça de fato mesmo, tá? Depois, isso é para gerenciar os gastos. E quais ferramentas que a gente utiliza para gerenciar a produção? Aí vocês vão ver, a gente vai mostrar alguns exemplos de agenda macro, de planejamento de operações aqui mesmo, né? Nós estamos falando de planejar operações. Depois, a gestão dos indicadores para saber, será que eu estou desafiando meu gado o suficiente? Será que eu estou desafiando essa boiada o suficiente? Será que eu estou desafiando essa vacada aqui o suficiente? Tem pontos de melhoria nisso daqui? O dimensionamento de máquinas e benfeitorias, nem muito, nem menos do que precisa, né? Nem um parque de máquinas exagerado demais, velho demais, depreciado demais ou obsoleto demais, né? E nem menos, que compromete as minhas operações. Reuniões semanais, e aqui, se tem alguém nessa vida que vai defender a turma ainda que já teve aula comigo, vai viver isso, vai concordar com a minha fala aí agora, é que eu falo onde é que eu estiver. É na Raja Caminho, é na Estância Bahia, é lá no Grupo Leite, em qualquer lugar, nós aqui mesmo dentro do Real, qualquer lugar eu vou defender extremamente essa história das reuniões semanais, onde eu quero falar para vocês do quê? Nós temos que fazer uma pauta padrão para essas reuniões semanais, onde nós vamos discutir o que tinha que ter sido feito e que deu certo, o que nós fizemos que não deu muito certo, as tarefas para os próximos 15 dias, aí, pelo menos, o caixa projetado para os próximos 60 dias. Nós temos uma pauta específica para essas reuniões semanais para a gente não ser tomado de surpresa. Ou que a gente tenha menos surpresas, né? Não vou falar que acerte 100% do fato, não é verdade mesmo, mas a gente tenta diminuir cada vez mais as surpresas pelo não planejado ali agora, tá? Imprevistos que, na realidade, poderiam ter sido mais bem planejados. E, por último, né, decisões técnicas que são importantes aqui no processo de produção, com o uso de tecnologias aqui para ajudar a gente a mexer nessa conversa, na parte do denominador aqui agora, que é a produção, né, para atuar na produção. Lembrando, né, turma, nós trabalhamos com pecuária. Boi, vaca, bezerro, pasto, tudo isso tem janela fisiológica muito curta para a gente acertar os momentos das coisas. Então, acertar o momento certo do herbicida para o adubo que eu jogar estar disponível para o pasto e não para a invasora, isso é extremamente importante. Então, planejar essa tarefa para ela acontecer no momento certo, para eu usar a dosagem certa de herbicida e ele conseguir controlar o mato e eu conseguir, controlando o mato, fazer com que o adubo fique disponível para o pasto. Ficando disponível para o pasto, eu tenho maior produção de pasto e o que me ajuda a ter maior produção de arroba com o mesmo gasto que eu tinha lá de antes. Quando eu erro o momento da aplicação, algumas vezes eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de usar uma dosagem ou um herbicida um pouco mais potente que eleva o meu gasto para eu ter uma produção um pouco menor, porque a invasora já competiu. A mesma coisa na reprodução, a mesma coisa na nutrição, a mesma coisa na manutenção de máquinas lá agora, sabe? Então, isso aqui são algumas das ferramentas que a gente utiliza bastante na hora de fazer gestão para resultado ali agora, ok? Indo aí para dentro, né, de fato, entrando aí para dentro das ferramentas, uma primeira ferramenta que eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre o orçamento. Então, o que ele é, né? O orçamento é uma ferramenta de planejamento. Antes de começar o ano 2022, né, já está vindo o momento nosso de montar os orçamentos aí da safra que vem já, né? Antes de começar o 2022, nós vamos sentar com a nossa parte técnica aqui e vamos montar uma evolução de rebanho,
nós vamos montar a demanda nutricional, nós vamos montar a demanda de medicamento, a demanda reprodutiva, as questões de máquina, e aí nós vamos construir a projeção de receitas, estão vendo aqui agora, ó, as projeções de receita do ano, mês a mês aqui agora. E depois nós vamos construir também a projeção das despesas, dos gastos, né? Aqui está só até outubro, aqui, tá? Então, ó, de janeiro até outubro, a gente projetou as receitas com pecuária, as despesas com pecuária, com agricultura, com pessoas, administrativa, os financeiros, amortização, alguma coisa que a gente vai ter que pagar, e os investimentos que vão ser feitos lá dentro da fazenda. E o que é mais importante nessa hora aqui agora? Eu estava destacado aqui, ó. A gente designar um responsável para cada uma dessas contas. Por que o responsável? Porque quando eu chegar lá e falar assim, ó, lá no mês de fevereiro de 2022, fomos fazer a reunião de cheque de metas e nós não conseguimos alcançar o valor que a gente tinha planejado ali agora de faturamento na pecuária. Nós vamos lá na pessoa responsável, que é a pessoa A aqui, né? Eu tirei os nomes aqui para a gente a intenção não é expor ninguém, e falar assim, por que nós não conseguimos? Vendemos menos arroba, ou vendemos menos animais, ou o preço que não bateu? Onde nós erramos? Porque uma vez que a gente identifica se existiu erro, o que foi o erro? Aprendemos com ele, registramos e vamos para frente. Nas despesas, a mesma coisa. Tem que ter a pessoa responsável pelos gastos da operação, a pessoa responsável pela parte financeira, pagamento de empréstimo e juros, a pessoa responsável. Lá em casa é pequeno, só tem eu, meu pai e mais um funcionário. Beleza, então talvez não tenha pessoa A, B e C. Vai ser uma pessoa só. Ok, acontece, né? Dependendo do tamanho da propriedade, nós não vamos ter várias pessoas trabalhando no financeiro. Aí essas tarefas é acumulado por uma pessoa mesmo. Mas aí, ó, isso aqui, alinhado com essa gestão aqui, esse outro slide aqui, mostra todos os meses para a fazenda o que está ficando em dia ou se nós não estamos ficando em dia. Repare bem nessa informação aqui dessa tabela. Aqui eu tenho as contas gerenciais, onde eu tenho a determinação do grande grupo, o grande grupo rebanho, depois o grande grupo mão de obra. E eu tenho as contas gerenciais que estão dentro desse grande grupo. Então, aqui dentro do rebanho eu tenho medicamento, animal de reposição, assistência técnica, frete de gado, comissão, arrendamento, tal. E na mão de obra eu tenho salários, diaristas, os encargos, alimentação, EPI, tudo aqui, ó. Aí eu tenho que mostrar para vocês o orçamento previsto para o ano nessa conta. Então, para medicamento, na reposição de animais, na assistência técnica, aqui dentro. O realizado até o momento me mostra o que essa fazenda... Vamos falar que esse relatório aqui é o de junho. Então, o realizado até o momento aqui foi até o mês de junho. Então, ele mostrou o orçamento previsto para o ano, o realizado até junho, e depois ele me mostra aqui ainda o resíduo. O que eu tenho planejado para frente. Então, se esse relatório aqui é o de junho, o resíduo aqui vai somar toda a minha previsão. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Os próximos 6 meses. Isso é o planejado para os períodos que estão vindo aí pela frente. O acumulado, o que ele faz na conta? Ele pega o que eu realizei até o momento, soma com o que eu tenho previsto para gastar nos próximos meses e me mostra o acumulado. E o desvio, turma, ele faz a conta aqui agora para a gente, né? Do orçamento do ano, menos o que tinha de acumulado, menos o que tem acumulado aqui agora. Na verdade, é o inverso aqui agora, né? O acumulado menos o orçamento do ano. Então, aqui nós estamos mostrando que, se continuar gastando dentro do planejado, esse grande grupo chamado rebanho aqui, ó, vai terminar o ano lá economizando R$ 1.474. R$ 1.474. Então, eu consigo enxergar os principais desvios. Onde foi que a gente gastou mais do que tinha planejado, onde foi que a gente gastou menos, e eu consigo atuar em cima tanto dos desvios negativos quanto dos desvios positivos. Todos eles eu consigo gerenciar. Depois, mão de obra. A previsão de gasto aqui agora para o ano, o que já realizou, o que tem de resíduo e o que tem de acumulado. E aí a gente mostra aqui agora. Nesse caso aqui agora, nós estamos falando aqui de um gasto superior, se continuar gastando do jeito que a gente está gastando, um gasto superior de 28,45. Certo? Então, esse relatório, essa história aqui agora, juntando aqui, ó, vou voltar. Juntando aqui a previsão, que é o orçamento, e depois com a gestão do orçamento todo mês, que esse aqui é um relatório que é entregue para cada fazenda todos os meses, né? Nosso time, a gente tem uma estrutura aqui
aqui em Cuiabá, que faz gestão, chama CPD, né, coordenado pela Joyce, que inclusive deve estar aí assistindo a gente também. O Regis orienta tecnicamente, a Joyce coordena os trabalhos aqui, e esse aqui é um relatório, esse aqui é uma das tabelas que o cliente recebe todo mês lá, para poder ir gerenciando. Ó, o seu mês de junho foi desse jeito, mas dentro do desvio do ano, como é que você está? Para me mostrar no horizonte um pouco mais longo mesmo, sabe? Então, essa gestão do orçamento é fundamental e a gente não abre mão de jeito nenhum de trabalhar com ela. Só que para eu chegar nesse orçamento, para eu chegar aqui nesse ponto, nós vamos ter que passar por um primeiro ponto, que é o fluxo de caixa. E aí, turma, se eu pudesse dar uma dica para quem ainda não trabalha com a turma aí que já foi meu aluno aí nas gestões financeiras por afora, vai concordar o quanto que eu falo disso daqui, né? Se uma fazenda não tem nada, nenhum controle relacionado à gestão financeira e econômica, eu acho que o trabalho tem que começar por essa ferramenta, fluxo de caixa. Essa tem que ser a ferramenta inicial de um trabalho de gestão financeira e econômica. Até porque o que a gente tem visto, e a gente estava até conversando num webinar, numa videoconferência ontem com o nosso aluno lá da gestão financeira e econômica, turma 2, né? Eu estava até conversando, a Cíntia tinha feito umas perguntas interessantes lá, e nós estávamos falando que, na grande maioria das vezes, quando a gente entra nas propriedades, o grande furo está na má gestão do fluxo de caixa. A grande maioria das vezes, o trabalho todo começa porque eu preciso de adequar o fluxo de caixa, porque ele está... A palavra que eu ia usar aqui, ela não pode ser expressa aqui, porque está gravando, mas ela está capenga, vamos falar assim, sabe? É um fluxo de caixa que não está muito bem controlado, despesas pessoais misturadas, gastos pessoais muito mais elevados do que a fazenda conseguiria pagar. E aí a gente começa a entrar em alguns pontos que a gente precisa de colocar para fazer uma gestão de caixa bem feita. Primeira delas, não tem jeito de fazer, ou quer dizer, jeito tem, né, turma? Mas nós não podemos, de jeito nenhum, falar de fluxo de caixa confiável sem fazer conciliação bancária. E aí eu penso assim, o que é a conciliação bancária? É o cara crachá mesmo, sabe? É eu pegar lá o extrato do banco e ver lá que no final do dia 3 de agosto eu terminei com R$78 mil lá na conta. Aí eu vou lá no meu sistema, né, no IDEAG lá, e vou olhar lá assim, ó, o que eu tenho de saldo na conta do Banco do Brasil no final do dia 3, 78 mil, beleza. Está me mostrando que tudo que entrou e saiu na conta corrente, entrou e saiu lá no IDEAG, no sistema de gestão das fazendas que a gente utiliza. Então, conciliação bancária é dar fidelidade, é dar confiança aos números que a gente vai começar a analisar dali para frente, tá ok? Aí, no meio desse caminho aí agora, a gente utiliza as informações para ajudar a gente no curto prazo também. Como? Reunião semanal de checagem de contas a pagar e contas a receber. Então, naquela reunião que eu falei para vocês, semanal lá, vai para essa reunião semanal o quê? A previsão do contas a pagar para os próximos 15 dias. E aí tem lá uma lista, o fornecedor tal, o número da parcela, a data do vencimento, quanto que tem que pagar. Está lá uma lista. E aí o gestor, o gerente, o dono da fazenda, quem for que estiver tocando ela lá agora, isso é importante para validar. Paga, ok, tá certo, ok, tá certo. E aí, na reunião semanal, a gente olha também o contas a receber. Então, eu vou, do mesmo jeito que eu faço a gestão do contas a pagar, eu vou fazer gestão também do contas a receber. E a gente tira esse relatório aqui, na maior parte das vezes, toda semana eu olho ele para 15 dias para frente. Toda semana, olhando ele 15 dias para frente, ok? E depois aqui tem uma reunião semanal. Também na reunião semanal, a gente vai projetar o saldo para os próximos 60 dias. Nós vamos fazer tirar lá de dentro do IDEAGRE mesmo, né, um relatório onde a gente vai olhar para o dia que vem, dia 4, total de entradas previstas, total de saídas previstas, qual que é o saldo acumulado no final do período. O dia 5, entradas previstas, saída prevista, dia 5. E tudo isso a gente vai fazendo a projeção para os próximos 60 dias. Qual a intenção? Com a intenção da gente não deixar a fazenda passar aperto por falar, opa, rapaz, tem que pagar um boleto aqui e eu não estava sabendo, eu não estava lembrando, eu não tinha visto, eu não estava corrente aqui agora. Tudo isso impacta para nós na hora de fazer a gestão da fazenda.
Analisar a projeção do saldo para os próximos 60 dias ajuda muito a gente a ajudar a fazenda a precisar de menos recursos de fora, para trabalhar internamente ali mesmo e conseguir fazer dinheiro com o que ela já tem lá dentro mesmo, para não ter que ir pegar dinheiro fora, dinheiro às vezes de curto prazo, que agora com juros mais caros, que pode inviabilizar o projeto lá na frente, né? E depois, o fluxo de caixa, a gente atua muito em cima dele para a gente entender oportunidades de melhoria. Então, a oportunidade de caixa mesmo, né? Apareceu uma oportunidade, ou às vezes apareceu um desafio, uma despesa extra que eu não estava esperando. E aí, eu vou esperar essa boiada terminar de ganhar os pesos que eu estava pensando e entrar no cheque especial para pagar essa conta, ou vale a pena eu antecipar essa boiada aqui agora? Mas para eu poder fazer essa conta, eu preciso saber qual que é o meu custo operacional cabeça mês, qual é o meu custo alimentar cabeça mês. Aí a gente vai ter que fazer várias análises para conseguir responder qual que é mais viável. Pegar o juro do banco ou antecipar essa boiada aí por um tempo, perdendo um pouco de ganho de peso. Tudo isso a gente vai ter que fazer com a informação de números que nós temos ali mesmo, tá? Ok? Então, aqui, ó, tem um exemplo, por exemplo, aí do fluxo, contas a pagar e receber nos próximos dias, né? A data de vencimento, o fornecedor, o valor, e esse é um relatório que é entregue toda semana. A projeção de saldo, aí meu colega está aqui até do lado do dono desse slide aqui agora, não fui eu que montei, né? Tá o patrão aqui do lado aqui agora, onde a gente está fazendo a projeção do período lá na fazenda, onde eu tenho as receitas previstas por período, onde eu tenho as despesas previstas por mês. Aí eu tenho o saldo inicial da conta e eu faço o saldo seguinte, entradas, saídas, o saldo mensal e o saldo acumulado. Aí eu tenho aqui, ó, em agosto, esse projeto aqui ia tomar mais caixa do que colocar caixa. Aí diminuiu o saldo acumulado. Então, o saldo acumulado aqui agora, mais o saldo do mês de setembro, vira o saldo acumulado de setembro. O saldo acumulado de setembro, mais o saldo do mês de outubro, vira o saldo. E aí, o que ele me ajuda a olhar? Se vocês prestarem bastante atenção, eu estou chamando atenção, o slide, né? Estou chamando atenção aqui agora, para um momento de desafio de caixa. A gente vê que o saldo vinha lá de 400, 700, 300, 900, 600, chegava aqui em dezembro, o limite dele era de 25 mil. Qualquer pedalada, qualquer erro, qualquer defasagem de uma compra, qualquer compra que não estava no planejamento feito aqui antes, poderia levar, nesse momento de dezembro aqui, a uma necessidade de captar dinheiro de fora. Se é empréstimo, se é aporte, não sei do que ele precisava de ser, mas ele ficava inviável e entraria, precisar de alocar dinheiro de fora dentro do projeto. Então, a gente estudava, gerencia muito bem a fazenda, para ir acompanhando o saldo final mês a mês, para lembrar que dezembro é o grande desafio, depois disso aqui ele está mais tranquilo. E a gente trabalha bastante para poder trabalhar bastante, para poder gerenciar de fato isso aqui mesmo, tá? Então, esse é quando a gente está olhando o fluxo de caixa como projeção de saldo. Então, o fluxo de caixa tem que ser conciliado, essa é a metodologia nossa aqui agora. Então, o cliente tem que mandar para nós, eles lançam lá toda a informação no IDEAGRE e mandam o backup para nós e mandam junto com uma foto do extrato para a gente ter certeza que no final do mês o extrato do banco estava batendo com o extrato do programa aqui agora, tá? Aí, uma outra ferramenta aí agora que a gente utiliza, que ela não é tão financeira, mas ela ajuda muito a gente aqui agora para poder planejar as operações, é ter uma lista das tarefas, que é a agenda macro aqui agora, né? É uma lista das tarefas e quando que elas têm que acontecer. Então, trabalhando aqui agora com a agenda macro, eu tenho a lista das tarefas, por exemplo, a primeira reunião semanal, em janeiro, fevereiro, março, até julho, ela aconteceu, tá aqui, né, a legenda, ó, foi concluído dentro do prazo, tá ok. Aí pode ficar parecendo que isso aqui fica muito perfeccionismo, mas na realidade isso aqui tudo ajuda muito a gente para quê? Na construção do orçamento do ano. Quando eu planejo as tarefas, na realidade, para a gente construir o orçamento, eu preciso aqui agora de gerenciar as operações. Aí, quando eu planejo as operações e determino o melhor momento que ela tem que acontecer, envolvendo mais pessoas nessa conversa, a gente coloca as pessoas mais envolvidas no projeto e tem um calendário das tarefas do momento que ela tem que acontecer. Isso ajuda muito as pessoas que estão tocando o projeto e que o consultor não está lá o tempo inteiro, ou que não tem alguém lá o tempo todo para poder melhorar aí agora a eficácia das aplicações, ele
aprova a agenda macro e ela fica como a gestão. A gente fica para a fazenda gerenciar isso aqui e seguindo de acordo com essa legenda aqui agora, né? O que está verde foi concluído no prazo, o que está amarelo foi concluído atrasado, o que está vermelho não terminou ainda, está atrasado, o azul está solicitado, está no período de fazer, e o 2 são tarefas futuras. O 1, tarefa que cancelou. Isso ajuda muito a gente a colocar as tarefas no momento certo. Lembra que eu falei lá atrás do custo, né? Planejar as tarefas para acontecer no melhor momento, me ajuda a ter um menor gasto com uma maior produção. Aí aqui um outro indicador para a gente ir acompanhando quantos por cento das tarefas estão se cumprindo no prazo, quantos por cento está sendo cumprido fora do prazo, a gente consegue identificar e atuar em cima dela lá. Aí, ainda dentro do nosso trabalho lá, do relatório mensal que a gente entrega para o cliente, eu queria mostrar para vocês alguns indicadores que são enviados mês a mês desse relatório lá para o cliente, para ele ir acompanhando. Um primeiro indicador é esse aqui, o estoque de cabeças. A primeiro momento, pode ficar parecendo uma coisa leviana, sabe? Pode ficar parecendo uma coisa muito simples, mas eu vou falar para vocês. Pouquíssimas foram as fazendas que a gente chegou para fazer um trabalho e que não teve que passar o gado lá dentro do curral inteiro para poder pegar quantos animais que a gente tinha em cada categoria. Porque na maioria das vezes alguém chegava lá e falava, tem umas 2.000 cabeças, tem umas 3.000 cabeças, ou tem umas 780 cabeças. Não, mas nós precisamos saber, é 783, 785, 787, sabe? Então, esse é um relatório que a gente entrega mês a mês. O Vinícius, meu colega de Reagro aqui agora também, não vai me deixar mentir sozinho. Se ele pudesse estar participando aqui, ele ia falar. E essa história do rebanho dá um trabalho mesmo para nós, de ficar entrando lá e tem que fazer recontagem mesmo, tá? Assim, de gado, passar todo o gado no curral. E aí a gente vê, né? Aqui na barra tem o realizado e a linha em laranja mostra para a gente a meta que tinha, né? E aí todo mês a gente compara o realizado com a meta e então está demonstrado aí agora, tá? O outro indicador que a gente usa bastante e utiliza ele para tudo quanto é lado, e a parte técnica também utiliza muito ele aqui agora, é esse aqui, ó, onde a gente tem o custo operacional por cabeça mês. Então, o que está aqui dentro desse custo operacional? As questões operacionais de dentro do projeto, onde a gente está fazendo a conta ali agora de as operações de pecuária, insumos de nutrição, reprodução, sanidade, mão de obra, hora máquina, depreciação, o administrativo, juros, isso tudo está aqui dentro. O que não entra aqui? Reposição não está aqui dentro, alimentação não está aqui dentro, reposição não está aqui dentro e nem investimento está aqui dentro. Nós estamos falando só da operação mesmo. E a gente tem aqui o realizado na barra, a meta em laranja e a gente tem o acumulado ponderado do período. Então, nesse caso aqui agora, se a gente fosse fazer no relatório de junho, né, essa fazenda aqui, o custo operacional cabeça mês dele, acumulado, está em R$ 70,7 por cabeça, o custo operacional. Aí, para poder melhorar lá para o nosso cliente, para ele poder avaliar melhor, a gente entrega ele agora detalhado. O que é detalhado? Eu pego esse valor lá do mês, 63,93 aqui agora, e discrimino em quais grandes grupos que estão concentrados esses gastos. Aí aqui, ó, a mão de obra 16,9, o administrativo 14, o rebanho 11, o rebanho aqui nós estamos falando de medicamento, nós estamos falando de medicamento, nós estamos falando de insumos de alimentação, não está aqui dentro não, mas utensílios, esses itens, reprodução, está tudo aqui dentro de rebanho. Veículos, a fazenda tem máquina lá dentro, máquinas, os tratores, pulverizador, o que tiver lá dentro, depreciação e pastagem, o gasto da fazenda com pastagem. Então, a hora que você olha um número desse daqui, a gente já começa a olhar para cá e pensar assim, precisa da gente entrar atuando em cima de um número desse aqui, porque como é que a pastagem é o último item dentro do custo operacional, pensando que nós estamos falando de uma fazenda, nesse caso aqui agora, né, eu sabendo que é uma fazenda de cria, eu falo assim, olha, não podia estar aqui nesse final, a gente precisava trazer essa pastagem um pouco mais para cá, para eu ter certeza que nós estávamos falando de uma boa condição de pasto para a vacada, de uma recuperação boa na saída da seca, da bezerrada tendo oportunidade de ganho de peso, tarará, tarará. Então, tudo isso aqui agora é importante a gente olhar para ser crítico, inclusive com a parte técnica, para olhar para o número e falar assim, nós temos que atuar. Nós não podemos ter o administrativo nesse peso todo aqui e pastagem tão lá atrás nesse projeto.
Aí nós vamos ter que atuar em cima dele. Então, é um número também que o cliente recebe todo mês lá. Aí, para a gente ir pensando, que é o grande auge aí da situação, é a gente pensar nos itens de controle aqui agora, tá? Então, ó, o primeiro deles, que eu queria chamar muita atenção aqui para nós, o custo operacional cabeça-mês. Você vê assim, o comparativo aqui dessas fazendas, mostrando aqui para nós, né? Custo operacional cabeça-mês de R$40, eu tenho outra de 115, né? 143 e outra de 82. Aí depois eu tenho que pensar no outro indicador aqui, ó. Reais operacional mais alimentar. Por que essa fazenda tem 194, essa aqui está com 218, essa aqui está com 151 e essa aqui está com 134? Por que ela incrementa tanto quando eu jogo o alimentar nessa fazenda? O que benefício que ele tem? Aí eu queria chamar a atenção para vocês para esse item aqui, ó, da taxa de lotação por hectare. Olha aqui, 1,83, 1,54, 0,59. Aí eu trouxe para cá. Onde que ele impacta? Aí isso tudo é a discussão do meu time técnico aqui agora, junto com a gente da gestão, olhando para o número, né? Onde que ele impacta? Olha na produção de arroba por hectare ano aqui agora, né? Essa fazenda aqui está com 24,23, essa fazenda aqui está com 24,23 arrobas por hectare ano. Essa fazenda com 13,8 e essa fazenda aqui negativo. Aí vocês vão ver e falar assim, por que ela não tem o custo por arroba produzido aqui agora? Porque esse custo aqui ficou negativo, né? Uma fazenda está com produção da arroba por hectare negativa, ela desmobilizou a arroba, né? Ela não produziu o suficiente, ela perdeu a arroba lá no período do prazo, essa produção, o custo da arroba produzida ficava negativo, por isso que ele não está aqui agora, certo? E leva para a gente para o lucro líquido. Então, reparem bem que uma questão aqui, sei lá, de 10, 15 linhas, o quanto de informações que nós temos dentro para poder comparar a fazenda que você está atuando com outras realidades. E poder entender, falar assim, por que um custo alimentar mais elevado que o operacional traz vantagem para dentro do projeto? Primeira pergunta, ele traz vantagem? Aí parece que a gente está enxergando aqui que ele traz vantagem. Qual é o tipo de vantagem? Parece que ele aumenta aqui taxa de lotação, parece que ele aumenta a produção de arroba por hectare, levando ao melhor resultado aqui no final das contas. Opa! Aí depois a gente ainda analisa outros gastos aqui dentro, como gasto com o pessoal, gasto com a folha de pagamento aqui agora por cabeça, aí depois a gente olha faturamento, número de cabeça por funcionário de campo, tudo são formas da gente conseguir gerenciar as operações e gerenciar os números financeiros, econômicos e produtivos daqui do projeto. Então, todo mês, a propriedade recebe esses indicadores. Não são todos, porque tem alguns desses aqui que a gente não tem necessidade de fazê-los todo mês, né? Por exemplo, o custo da arroba produzida global, lucro líquido por hectare, esses números são todo mês. Mas a gente tem condições de montar um banco de dados, de fazer uma entrega, de avaliar custo operacional alimentar, taxa de lotação, a gente consegue comparar e ver a evolução, se está ficando dentro do projetado ou se não está ficando dentro do projetado e agora, certo? E para poder coroar com muita certeza de que mostrar para a gente que o caminho da metodologia ele é interessante, ele agrega, ele leva resultado, eu trouxe para vocês aqui o comparativo de 2 anos. A gente ainda não terminou de fechar o terceiro ano, está em vésperas de fechar, mas não fechamos aqui dessa fazenda, comparando a safra 18-19 com a safra 19-20 dessa fazenda. Então, isso aqui é uma ferramenta chamada de fechamento gerencial, ela se origina muito lá de dentro da DRE, né, o demonstrativo do resultado do exercício, onde ele vai comparar os resultados econômicos. Aí aqui agora nós estamos falando de itens usados durante o período que nós estamos analisando. Aí vocês enxergam aqui, ó, o reais por hectare. Eu trouxe aqui para comparar em reais por hectare e a análise vertical, que eu estou comparando cada linha dessa daqui, eu comparo com a receita operacional líquida. Por exemplo, para entender quanto que o CPP representa da receita operacional líquida, quanto que a despesa representa da receita operacional líquida e assim por diante. Então, assim, eu gosto muito disso daqui, porque ele traz para a gente se as operações que a gente decidiu, se o trabalho que a gente escolheu tocar lá dentro da fazenda tem trazido bons resultados mesmo. Aí, nesse caso aqui, ele está mostrando para a gente que da safra 18-19, o CPP, né, que são os custos do produto produzido, né, que são os itens que estão diretamente ligados na produção da arroba, né, medicamento, hora máquina, hora homem,
que estão diretamente ligados no CPP, a gente está vendo aqui agora. Na safra 18-19, ele tinha ficado em torno de 4 mil e representava 81,8% da receita operacional líquida. Aí, quando eu vim para a safra 19-20, ele foi para um valor por hectare muito mais elevado, mas você vê que ele representa menos por cento da minha receita operacional líquida. Mostrando o que para mim? Que eu consegui diluir e transformar esse custo aqui agora em faturamento. Que eu gastei mais por hectare, sim, no pasto, na adubação, no herbicida, na comida de vaca, no salário de funcionário. Eu gastei mais, sim, por hectare. Só que eu consegui converter isso em maior faturamento. Convertendo em maior faturamento, ele representa menos da minha receita operacional líquida, o que me ajudou a ver que existia um ganho em eficácia, em eficiência aqui dentro do projeto, utilizando as tarefas acontecendo no momento certo, o herbicida, o adubo, a medicação, a nutrição, me conseguiu fazer com que eu gastei mais por hectare, sim, mas eu consegui faturar mais também, tá? E ele leva a gente para um primeiro indicador aqui chamado lucro bruto, que é um indicador muito interessante para a gente analisar. Daquilo que eu faturo, pago os itens que estão relacionados com o custo, com a produção da arroba, quanto que me sobra para ajudar a pagar despesas do projeto. Aí, mais uma vez, mostrando aqui, ó, nós saímos de R$ 890 por hectare e fomos para R$ 2.000 por hectare, representando aqui, ó, 21,4% da receita operacional líquida. Ou seja, houve um incremento bem interessante aqui agora, quase que 3 pontos percentuais aqui, ó, dentro do lucro bruto. Extremamente interessante, mostrando o quê? Que as atividades técnicas que nós resolvemos colocar de desafio dentro da fazenda se converteram em resultados. Depois a gente viu um pouco de diluição da despesa aqui agora, né? Você vê, embora por hectare ela ficou mais cara, mas em proporção da receita operacional líquida, ela teve uma ligeira queda, mostrando para a gente aqui de diluição das despesas mesmo, né? Gerando para a gente um indicador que nós gostamos muito de analisar, que é o resultado operacional. Depois de pagar os impostos, pagar os itens diretos, itens diretos, pagar as despesas, o que sobrou de resultado da operação? Esse negócio de engordar boi, comprar bezerro, comprar boi magro, engordar e vender, a operação disso é interessante? Aí, na ferramenta aqui está mostrando para nós que na safra 18-19, de cada R$100 que ele faturou, 15,4 representava um resultado operacional, 15,4%. Já na safra 19-20, de cada R$100 que ele faturou, R$19 viraram resultado operacional. Nós saímos aqui de R$750 e fomos para um valor de R$1.800 por hectare de resultado operacional aqui agora. Mas no final das contas, né, o que manda aqui agora, o que interessa efetivamente para a gente analisar a fazenda como um todo, é essa última linha, né, que é o lucro líquido. A fazenda saiu de um lucro líquido de 640, caminhando e chegou em R$ 1.669 de lucro líquido, que na safra de 2019 representava 13%, na safra 19-20 ela representou 17,4%. Esse aqui, turma, é a lucratividade, sabe? É um indicador extremamente interessante que a gente utiliza para comparar se o negócio está no caminho bom ou não, né? Então, você vê que nós conseguimos incrementar o resultado aqui, ó, em reais por hectare, nós vimos um aumento aqui agora de 161%. E na margem de lucratividade, a gente conseguiu fazer um incremento de 33%. Com base em quê? Com base na operação, com base na otimização da questão técnica com a gestão em cima, todo mês, analisando ali agora, tá bom? E para finalizar, de fato, essa conversa nossa aqui agora, né, mais uma vez, eu queria reforçar que o que tem diferenciado os projetos, muito mais que se cria, recria ou engorda, o que tem diferenciado aqueles projetos que estão entregando mais resultado, daqueles que estão entregando menos resultado, é o papel da liderança. E aí, mais uma vez, o nosso trabalho da gestão está muito em fazer um apoio gigante para a liderança conseguir tomar as decisões no momento adequado que ela precisava de tomar mesmo ali agora, certo? E para acabar de fato mesmo, né, vou voltar aqui agora que toda essa metodologia nossa que a gente apresentou, né, esse jeito reagro de trabalhar aqui nos projetos, nós não estamos falando aqui agora de nada mirabolante. Nós estamos falando de um feijão com arroz e um bife nosso lá, bem feito. Isso daqui
tem feito as fazendas conseguirem, eu vou voltar aqui o slide, ó, conseguirem incrementar resultado lá dentro dos projetos. Isso daqui. É lógico que existem ferramentas mais refinadas, mas essa entrega aqui agora, essas operações aqui agora, nós já estamos falando que vai fazer, já é capaz de fazer uma boa diferença para os gestores lá agora, ok? E por último, é uma frase que eu sou apaixonado por ela, já tem muitos anos que eu sou apaixonado com essa fala aqui agora, que o Einstein falando, né? Que a definição de insanidade consiste em fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e esperar que os resultados sejam diferentes. Pois então, se o meu projeto, eu estou vendo ano após ano, eu não olho para a operação, eu não olho para o custo, eu não olho para o caixa e estou reclamando que a pecuária não está sobrando dinheiro, lá em casa não sobra. Ah, mas é porque é pequena, é porque a fazenda é pequena. Não tem bobagem essa fala. Se você quer resultado diferente, precisa de fazer operações diferentes. E uma dessas operações diferentes aí agora, eu estou falando para vocês que é essa definição, esse ataque, essa implementação desses modelos de gestão, certo? Então, só para poder entregar de fato, eu queria contar para vocês que nós trabalhamos muito com um centro de processamento de dados. Nós mudamos aqui para o Mato Grosso, o Paulinho veio primeiro, o Rez, hoje nós já estamos um time de umas 7 pessoas aqui no Mato Grosso, e a gente criou um centro de processamento de dados. É a nossa metodologia de trabalho. Então, tem os técnicos que vão nas fazendas implementar o sistema, o IDEAGRE, implementar as rotinas, e aí, mês a mês, esse banco de dados chega aqui para nós, a gente audita um trabalho bem minucioso de controlar unidade, produto, centro de custo, conta gerencial. Ajeitamos isso daí tudo, devolvemos um backup e entregamos esses relatórios com esse monte de informações que vocês estão vendo aí. Ok? Aqui agora, acho que ainda tem mais um dia apresentação final aqui, de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês sobre o trabalho, mostrar aí o Instagram do Reagro Corte, quem quiser seguir lá, fica mais à vontade. Ok, Mariana? Perfeito, Regis. Muito obrigada. Foi ótima palestra, muito esclarecedora. Eu peço para o pessoal aí, ainda, se tiver interesse, ficar um pouquinho para a gente poder conversar, tirar algumas dúvidas. Então, só relembrando, quem tiver alguma dúvida, manda por gentileza aí na caixinha QIA, que a gente vai falar com o Regis agora. Regis, queria te pedir só uma licença, um minuto, para poder a gente apresentar um slide rapidinho sobre um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí, até no CPD, que você acabou de comentar. Camila, pode projetar o slide, Camila? Precisa tirar para mim, por favor. Opa, agora. E aí, turma, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês na caixinha, tá? Bom, então, a gente gostaria de apresentar para vocês, né, um produto, a gente vem falando muito internamente também sobre essa prestação de serviço, que chama Gestão por Resultados, tá? Que é uma parte aí da apresentação do Reagro Consultoria. O Gestão por Resultados, ele contempla, pode passar, Camila? Transformar todos esses dados, né, esses números em resultados. Então, caso você deseje aí ter um pouco mais de acesso à metodologia que o Regis citou bastante durante toda a apresentação, realizar a análise financeira do caixa, análise econômica do negócio, definir um plano de contas, os centros de custos, comparar o benchmark das fazendas atendidas, receber esse acompanhamento mensal do técnico, da nossa equipe, e participar dessa metodologia, né, que está consolidada há 18 anos pela equipe do Reagro. Eu coloco à disposição aí a Camila, a Luana, elas estão de plantão agora à noite para poder tirar dúvidas de vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais. O WhatsApp da Camila e da Luana estão aí na tela e também elas vão mandar no chat, fica fácil só de clicar e chamar. Hoje, caso vocês queiram conhecer e ter uma condição diferenciada para quem está aqui neste webinar, vale a pena conversar com as meninas. Então, assim, é muito sobre essa metodologia, né, Regis? Todo mundo, tiveram algumas pessoas pedindo ali no chat sobre ter acesso a essas planilhas, ter acesso a essas tabelas, e elas são muito além da gente disponibilizar somente ferramentas, né? Então, é uma associação da ferramenta, da utilização dela, com a metodologia do Reagro, voltada, né, de forma personalizada para a sua fazenda. Então, caso vocês tenham interesse,
Contactem as meninas aí. Tem mais um slide, Camila, se você puder passar, que fala muito sobre algumas dúvidas, né, frequentes que vocês podem ter. Então, essa análise financeira ela é exercida por qual tipo de profissional? Então, o pessoal lá do CPD ou do Centro de Processamento de Dados são profissionais especialistas em áreas agrárias, tá? Eles entendem da realidade da fazenda, eles atuam no campo e viabilizam melhorias financeiras. Então, a gente não vai só entregar dados, números, vamos dizer assim, vamos fazer uma consultoria só, né, entregar tabelas e dados. A gente faz um apoio mesmo com gente que está na área, que está entendendo da situação. O profissional será exclusivo nas reuniões? Sim. Esse mesmo profissional fará um acompanhamento. O que eu preciso ter para começar? A gente diz que não precisa ter nenhum tipo de análise financeira anteriormente, tá? Então, caso você tenha aí uma situação em que atualmente não faça nenhum controle financeiro, não tem essa pré-determinado. E se a gente vai substituir algum técnico já existente na propriedade? Não. O trabalho ele é feito em parceria, tá, com o técnico local e junto ao proprietário para buscar soluções e melhorias. Então, estamos aqui à disposição, mais uma vez. Camila e Luana, compartilhem o link do WhatsApp de vocês no chat, por favor. Caso vocês tenham interesse em saber mais, não vou tomar muito mais o tempo, elas estão à disposição. Vou chamar a Giovana para falar um pouquinho do 3R, Giovana, por gentileza, e a gente passa para o momento das perguntas, beleza, pessoal? Só mais um minuto. Muito obrigada, Mariana. Boa noite, pessoal. Regis, parabéns. Bom, meu nome é Giovana, eu sou supervisora comercial do 3R Lab, atendo na região do Centro-Oeste e Norte do Brasil. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês neste webinar. Para quem não conhece o 3R Lab, ele é um laboratório de análises bromatológicas que faz parte do Grupo Reagro. Hoje estamos situados em Lavras, Chapecó, e esse ano inauguramos uma filial em Goiânia. Fazemos análise de silagem, pré-secado, feno, ração, minerais, calcário, gesso, água, folhas, cama de composto, solos, fertilizantes, ou seja, nós somos um laboratório completo para atender nossos clientes do agronegócio. Nós possuímos todos os selos de certificação disponíveis no mercado e somos o único laboratório no Brasil que possui o selo norte-americano. E isso faz com que tenhamos qualidade, confiabilidade e agilidade na garantia de entrega dos nossos resultados a vocês. Eu vou pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, o Instagram do 3R Lab, o Facebook e o YouTube, que a gente sempre posta conteúdos diários. Meu contato está na tela de vocês. Qualquer dúvida que tiverem com relação ao 3R Lab, eu estou à disposição para atendê-los. Meu número é 988740153. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Bom, pessoal, então vamos partir para a parte das perguntas agora. Estou vendo que o pessoal ainda está mandando aí no chat. Pessoal, por gentileza, mandem sempre as perguntas no QIA, tá? Na caixinha de perguntas, porque no chat a gente perde. Vamos lá, Regis. Eu vou seguir aqui uma ordem. O Vinícius, ele perguntou qual é o maior erro do pequeno produtor com relação à gestão. E também se existe se tem como a gente falar uma média, uma porcentagem de lucro médio ideal, para eu ver se a gestão dele está dando certo, para ele ver. Ok, Vinícius, boas perguntas aí agora. O maior erro, pensando aqui agora, é numa gestão de caixa mal feita. É o primeiro maior erro que a gente vem enfrentando aqui na gestão do nosso projeto aqui. Principalmente, Vinícius, quando o pessoal está misturado no meio da conta da fazenda, da empresa lá, e que não tem um regramento, uma definição, uma regra bem feita sobre o que pode ser gasto com particular, o que é negócio da fazenda. E aí, quanto mais você vai ficando profissional, mais você vendo que a separação é extremamente importante. Esse é o primeiro grande erro lá agora, sabe? Isso falando aqui da minha parte da gestão mesmo com vocês, tá? Então, é isso. Agora, pensar, em relação à gestão, qual é uma porcentagem de lucro médio ideal para eu ver que minha gestão está dando certo?
Se eu fosse respeitar um professor meu, né, que eu trabalhei dentro de uma especialização, eu falava assim, é o máximo que você conseguir, porque nós estamos falando de lucro, né? Lucro é o que mantém a empresa, é o que roda ela, é o que aumenta o patrimônio, é o que tal. Mas vamos colocar na nossa realidade, né, olhando lá naquela última linha da minha apresentação, né, de lucro líquido lá, a última linha mesmo lá, lucro líquido, a gente tem visto muito a porcentagem dela representar, que é a lucratividade, né, o indicador lá, é pensar em torno de 11, 12, 10%, é um número bem interessante. Caminhar para o lado do 17%, ela está ficando muito boa. Isso é a minha realidade, o que o nosso time aqui tem olhado, tá? Ok, Mário? Ok, Vinícius? Beleza, Regis, muito obrigada. Ele também perguntou sobre a disponibilidade da apresentação. Vinícius, em breve a gente disponibiliza, tá? O vídeo dessa palestra, da gravação lá no blog do Real. Quando você estava mostrando, Regis, uns slides dos pilares, o Regis Rezende também perguntou se pode estar atribuídos a uma única pessoa dentro da gestão. O Regis, pode sim. É lógico que quando a gente consegue colocar mais um dentro do projeto, né, mais um lá dentro do sistema, ajuda a ter mais cabeças pensantes. Não, mas meu projeto não consegue, Regis. Ele está pequeno, eu não consigo ter outra pessoa. Não limita. Põe mais responsabilidade nas costas de uma pessoa, mas não limita de jeito nenhum. Pode ser a mesma pessoa, sim. Joia, obrigada. O Artidório, desculpa se eu falei seu nome errado, o Artidório Júnior pergunta para a gente assim, para uma propriedade pequena de 150 hectares, ela toda formada no sul do Pará, o que seria mais interessante criar no momento? Aí você começa a colocar a gente na sinuca de bico aqui agora, né? Mais uma vez, eu quero falar para você, muito mais do que o tipo de atividade, o que a gente tem visto é o nível da liderança frente à equipe. Porque assim, nós estamos dentro da gente, quando a gente está comparando as fazendas cliente nossa aqui agora, nós estamos vendo tanto fazenda de cria, quanto de recria, quanto de recria engorda, nós estamos vendo todas elas. Tem fazendas que estão com resultado ruim, tem fazendas que estão com resultado bom. E aí, o que a gente consegue chegar lá no final, de falar assim, é isso. Quanto mais a liderança é atuante, o projeto está bem definido, as metas estão muito claras, a gente sabe onde tem que chegar, os investimentos, não tem tanto desvio da frente de trabalho, a gente tem visto isso com mais resultado. Quando a gente olha hoje, a gente vê, né, a Recringora passando por um trabalho maior de reposição, ficando mais complicado, apertado, mas isso são momentos, né? Não tem que lembrar que a pecuária é de ciclo. Então, o agora, eu não posso colocar meu nome agora e falar assim, agora você tem que trabalhar na CRI, porque isso pode se inverter no quadro daqui 1, 2 anos, porque é um ciclo. Mais uma vez, eu falo para você, é um projeto de longo prazo que você tem que estar muito mais alinhado com o que é o meu perfil de gestor. Meu perfil é de gerir uma fazenda de cria, que é uma coisa. Ou o meu perfil é de gerenciar uma fazenda de recringora, que é outro perfil, a equipe é diferente, a estrutura é outra. Isso tem que estar muito mais alinhado. Acho que esse é o grande ponto. Perfeito, Regis. Estamos cheios de perguntas aqui, tá? Eu vou tentar fazer algumas delas. A Edilaine, do Santos Correia, perguntou, quando o produtor trabalha com venda de reprodutores e gado de corte, o planejamento, previsão e orçamento tem que ser separado ou pode fazer junto? Edilaine, a pergunta é boa e eu acho que o planejamento mesmo assim, ele vai iniciar separado, sabe? Eu vou fazer o orçamento do gado da genética e eu vou fazer o orçamento do gado comercial. Mas, num certo momento, isso tem que unir, porque, no final das contas, o meu orçamento é em cima do caixa, o caixa da fazenda toda. Mas eu começo com ele separado, porque tem coisas específicas lá da genética e tem coisas específicas ali da operação corte comercial, né? Joia. Obrigada, Mariana, só mandar um abraço para uma turma que eu estou reconhecendo aqui, que é aluno, né? A Lídia eu vi aqui, o Ivaí eu vi que está aqui, o Lisboa eu vi que está aqui, tudo turma que eu estou lembrando aqui agora e obrigado aí pela acreditar aí na conversa.
Obrigada, pessoal, pela participação. Depois vocês mandam um alô ali no chat que o Regis dá uma olhada em vocês. A Amanda dos Santos, ela está perguntando, Regis, excelente, ela agradece, parabeniza. Como mudar o pensamento do pequeno produtor usando a metodologia feijão com arroz? O que a gente pode fazer aí para iniciar? Amanda, tem uma parte disso daí que é lá na gestão de pessoas, né? Que é uma outra frente de trabalho mesmo nossa aqui agora. E, gente, não tem um padrão. Nós precisamos saber, assim, qual que é a melhor lado para batida, se a gente fosse usar os termos lá que a gente usa dentro da fazenda, né? Qual que é o melhor lado para bater nesse indivíduo? Porque tem umas pessoas que são mais ligadas na inovação, na criatividade. Outras pessoas são muito ligadas no controle, na metodologia. Outros são muito ligados no número. Eu preciso entender, esse pequeno produtor que você está falando aí agora, ele é uma pessoa muito ligada no novo, na inovação, eu preciso de ter eu preciso de identificar o que tem mais valor para ele, para eu atingir ele de frente. E eu falo isso, a turma aí que já estudou gestão de pessoas comigo, eu chego no meu cliente que é inovador, por exemplo, o meu relatório para ele conta as mesmas coisas do relatório que eu entrego para alguém que é muito analítico, só que de formas diferentes. Para alguém que é inovador, eu não vou chegar lá falando detalhe do número e tal, não. Ficamos dentro da meta, tá ok, toca o pau. E para o analítico, eu tenho que falar, ficamos dentro da meta, mas um olho melhor nesse gasto aqui agora. Então, Amanda, né? Você precisa entender o que tem mais valor para esse proprietário. Entendendo que tem mais valor, aí levar ele num lugar onde isso aí já funciona, pode ser um dos jeitos, sabe? Assim, começar a mostrar os números para ajudar ele a tomar a decisão. É outra coisa, sabe? Hora nenhuma eu quis reforçar com vocês que isso é fácil, tá, turma? Mas ele gera resultado. Isso eu quis forçar bastante para vocês entenderem. Joia. Regis, eu vou fazer uma pergunta aqui que o Matheus e algumas outras pessoas têm mandado no chat. Com relação ao preço, pessoal, que vocês querem saber da consultoria, chamem a Camila e a Luana no chat aí, no link do WhatsApp, tá? Mas o Matheus fez uma pergunta interessante, Regis, não sei se a gente consegue já pensar num cálculo para isso, mas qual que é o impacto dessa consultoria no orçamento da fazenda, se ele adquirir essa assistência, se a gente tem isso metrificado, ou como que a gente poderia responder sobre a contratação da consultoria no impacto do orçamento. Pensando aí agora, Matheus, que nós pensamos nesse produto novo, nesse GR aí agora, mais online mesmo, para poder a gente não ter os custos de deslocamento do técnico até lá, e com o apoio do suporte do técnico e da sua região, a gente tentou colocar bem na base de um valor possível para as pequenas propriedades mesmo aí agora, sabe? E aí, ele tem impacto? É lógico, ele gera um custo a mais lá dentro da fazenda, mas nós entendemos que, com esses números na mão, esse valor do investimento, do despesa aí agora da consultoria, isso se converte em resultado já no primeiro ano, sabe? Que a gente vai conseguir mencionar o operacional e entender, falar, opa, mas o seu custo operacional está muito invertido, é máquina lá na frente, pasto lá no fundo. Nós temos que trazer o manejo de pasto mais para frente e jogar o gasto com máquina para lá e inverter esses gastos. Então, eu vejo que, beleza, no primeiro, segundo mês, ele pode ficar um pouco parecendo mais de desembolso do que entrada, mas a partir do terceiro mês em diante, aí a gente já vai trabalhar bastante com resultados dos números já processados, sabe? Ele até completou que, iniciando uma fazenda do zero, né, há a possibilidade que a fazenda esteja no negativo. Então, ele vai iniciar arcando com essa consequência e com essa assistência aí. E aí eu vejo aí, de novo, né, a gestão financeira e econômica, junto com a sua gestão técnica, importantes para tirar essa fazenda do vermelho mesmo, né? Aí, identificando as prioridades, qual que é o primeiro ponto que tem que atacar, onde é que não pode cortar, onde é que tem que ser cortado, né? E aí, logo, ela consegue se pagar nessa história. Joia. Eu só pegando um pouco ainda dessa linha do formato da consultoria, tem várias perguntas aqui sobre alimentação, né? A coleta de dados, elas são feitas por software, Excel, e se é realizado pelo proprietário ou pela equipe do REAG. Então, assim, pessoal, a gente consegue detalhar todas essas informações para vocês no chat. Se você quiser falar um pouquinho aqui, Regis, mas a gente vai estar colocando a Luana e a Camila à disposição para tirar todas essas dúvidas de vocês. Tá, então, essa pergunta é a resposta, né? Assim, o lançamento é todo feito na fazenda e a gente utiliza o IDEAGRE como software de gestão e a gente recomenda ele mesmo.
para a fazenda utilizar, é um software que a gente confia, um software que a gente já aprendeu a lidar e é um software que a gente consegue extrair informações do banco de dados dele com muita facilidade. Então, a fazenda lança as informações, concilia o caixa, no final do mês manda o backup para a gente analisa, audita os números, gera as informações e manda a informação para o cliente, sabe? Então, a responsabilidade do lançamento tem que ser da fazenda, a gente acredita, tá? Tem que ser da fazenda para ela ver o lançamento, a obrigatoriedade de lançar, o trabalho que é para depois ela trazer os resultados através das análises que a gente vai fazer dentro do CPD. Obrigada, Regis. Mas, mais uma vez, o pessoal vai tirar as dúvidas de vocês aí no detalhe. O Cristiano Rocha pergunta sobre como você dilui o investimento da adubação e formação de pastagens. Se dilui em quantos anos, Regis? Aí já começa uma boa discussão, sabe, Cristiano? O que a gente tem usado hoje para poder facilitar o trabalho dentro das fazendas? Se a gente está fazendo uma reforma que ela representa até 10% da área de pasto da fazenda, essa reforma está entrando na operação mesmo. Porque nós entendemos que uma fazenda de pecuária, ela precisa de renovar pelo menos 10%, reformar pelo menos 10% da área para ela ter áreas novas, coerentes o tempo inteiro. Agora, se a fazenda resolveu abrir mais área do que isso daí, aí beleza. O recomendado, tecnicamente, a gente cadastra isso daí como investimento e dilui aí pelo menos por 5 anos, tá? Mas na prática, o que a gente tem feito aqui é que se a fazenda está reformando até 10% da área dela, isso está entrando na operação do ano ali mesmo, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Paulo Eugênio. Como construir um orçamento sem histórico financeiro e como implementar a gestão inicial? A pergunta tem peso muito grande aí agora, né? Bom, a pergunta do Paulo é uma das coisas que a gente vive ela bastante aqui dentro do projeto, que a ânsia da turma é chegar e ir para dentro do orçamento e fazer gestão de metas já no primeiro mês. E a gente fala para a turma, fala assim, calma, nós precisamos de adequar controles zootécnicos e nós precisamos de adequar controles financeiros. Então, o que a gente trabalha com as fazendas? Com pelo menos 3 meses de implantação do caixa, dos controles zootécnicos, para a gente poder montar. A partir do 3º mês, a gente já tem um pouco de consciência, um pouco mais de consciência dos gastos que acontecem ali dentro daquela fazenda. E aí, juntando com a nossa experiência, aí a gente já toca evolução de rebanho, projeção de insumos alimentares, projeção de medicamentos, as demandas de investimento, aí a gente constrói. Mas primeiro nós vamos trabalhar 3 meses implementando o caixa, fazendo ele rodar na conciliação bancária. Rodou o caixa da conciliação bancária, aí do 4º mês em diante, a gente começa a montar o orçamento para começar do 5º ali, já fazer o cheque de meta já dentro da fazenda. Mas, mais uma vez, Mariana, existe a ligação técnico de campo com o técnico da gestão para poder fazer com que esse orçamento aconteça. Nem é só o técnico de campo, nem é só o técnico da gestão na hora de construir esse orçamento. Perfeito. E muita gente perguntando aqui sobre as ferramentas. Várias vezes eles estão mandando aqui sobre as ferramentas que a gente já citou. E não somente a ferramenta, mas também a metodologia, né, Regis? Então, a gente vai tratar sempre o formato de como lançar, de como avaliar esses dados e como interpretar todos também. O pessoal elogiando muito, agradecendo, sempre assertivo, pontual, levantando a importância das pessoas, do conhecimento técnico e comparativo e do uso das ferramentas. Muita gente agradecendo aí, Regis. E aí temos perguntas aqui voltadas para pequena propriedade de gado de corte, mais ou menos 150 cabeças, é compensatório o manejo através de ATF ou através da monta natural? Quem perguntou? Deixa eu só ver o nome. Alfredo Afonso Salles, desculpa. Alfredo, pensando que você já decidiu que o seu sistema é de cria. Eu não vou questionar isso, tá? Pensando que você já definiu que o seu sistema é de cria. O que a gente tem visto como oportunidade? É o melhoramento genético que a IATF implementa, coloca dentro do projeto, aumenta o ganho de peso no final lá do desmame, coloca bezerros mais pesados.
E aí eu estou olhando, vendo muito mais vantagem aí dentro do IATF. Mas lembrando que você já decidiu que é a CRIA seu projeto, tá? Então, nesse conceito, eu vejo a importância muito mais da IATF, levando para as melhorias da efetiva do projeto de CRIA aí mesmo. Ok? Perfeito, obrigada, Regis. A gente vai partindo aqui agora para os finalmente, tá? Temos algumas perguntas ainda, mas o Paulo pergunta: parabéns pela palestra. Qual a recomendação de vocês para se iniciar um projeto de criação de bovino no Nordeste, no Ceará? Lembrando as dificuldades em relação à água, tem como a gente orientar isso aí, Regis? Aí a conversa fica bem mais capciosa aí agora, né? Eu acho que nós precisamos de pensar numa evolução de rebanho, nós precisamos de pensar numa demanda de forragem, né? E aí, entendendo a demanda de forragem, vamos ver, a fazenda consegue ter o nível de produção, ela alcança o projeto, porque se ela for limitadora por questões da água que nós estamos falando, ela já vai inviabilizar. Mas então pensar na evolução de rebanho, pensar no investimento em animais aí agora, na estrutura que eu preciso, em maquinário que eu preciso e a habilidade de produzir forragem, que é a essência da pecuária de corte aí, né? Mas aí depois também você pode procurar um colega nosso aí do Reagro, que atende aí a região, chamado Danilo. Depois, se quiser, pode procurar a Mariana ou me procurar, eu deixei meu telefone lá no slide também. Pode me procurar para a gente passar, que o Danilo atende a região Nordeste e tem uma experiência maior aí, tá? Obrigada, Regis. E aí vou ler uma pergunta aqui do Artidório, e aí a gente vai partir para os finalmente, tá? Numa escala de 1 a 5, sendo prioridade o controle de caixa, pastagens em boas condições e rebanho, quais seriam as prioridades numa atividade em implantação? Gostei. Numa escala de 1 a 5, sendo prioridade controle de caixa, pastagem em boas condições e rebanho, pastagem em boas condições e rebanho, quais seriam as prioridades numa atividade em implementação? Eu acho que primeiro aí agora é a projeção de caixa para determinar qual que é a demanda que o seu projeto de implementação tem de caixa, de demanda de capital para fazer ele rodar. Acho que esse é o primeiro passo. Falar que é um projeto de implantação, ele tem que ter o orçamento dele aí agora, sabe? Ele precisa de ter. Eu acho que eu colocaria ele aí como prioridade. E aí, a partir disso, você já tem as escalas de rebanho, de custo por cabeça, você já tem aí os desafios de pastagem, de abrir, de manutenção. Se eu entendi bem, o Júnior, a sua pergunta, eu falo que a prioridade aí agora é um orçamento para os próximos 2, 3, 4 anos desse projeto para saber a real demanda de caixa e se eu tenho condições para ir nesse projeto até o fundo dele. Não te conheço, né? Eu estou falando, não sei quanto que é a capacidade financeira do negócio seu aí agora, mas eu preocuparia muito com esse aqui agora. Muito. Regis, muito obrigada. Pessoal, acho que foi bom demais. A gente tentou agrupar aí algumas perguntas que estavam repetidas, então achei muito legal. Muita gente aqui parabenizando, tá, Regis? Dizendo comparecendo aqui alunos. E é isso, passo a palavra para você finalizar, encerrar. Agradecemos em nome do Reagro. E estamos mais uma vez à disposição, tá? Quem continuar e permanecer com alguma dúvida, pode sempre mandar aí também no chat para as meninas, mesmo que não sobre a consultoria, mas do Reagro em si, estamos à disposição. Obrigada, Regis. Mais uma vez, para encerrar aqui agora, o Matheus, né? Eu tinha esquecido você também, cara. Tá aí, o Matheus como aluno aí também presente. Pessoal, não quis falar hora nenhuma que essa implementação ela é fácil, mas ela é importante. Não dá mais para a gente tocar agronegócio, especialmente a pecuária integrada aí com a agricultura, sem a gente ter esses controles financeiros e econômicos. Independente do tamanho, você precisa de ter o conhecimento dos seus números. Comece pelo caixa, evolua para um orçamento, depois vai para o custo de produção. Trabalhe nessa linha que a gente acredita muito que já te ajuda bastante a gerenciar melhor seu projeto e fazer menos surpresas, tá? Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigado. Até mais.